Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ESG e a sua relação com a Copa do Catar. Hoje, 18 de dezembro de 2022, aconteceu a partida final entre a Argentina e França. E não é que a Argentina conquistou o título mundial pela terceira vez, mesmo depois dela ter começado de uma forma não muito boa. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre o jogo da estreia da Argentina, falando sobre a diferença entre a mente vencedora de uma mente perdedora, que era o que ela mostrava. Bom, passado a Copa do Mundo, agora nós vamos falar de um tema que eu não poderia deixar de tratar aqui no canal, que é sobre a ESG e a Copa do Catar. Para você que é novo na área e não conhece o que é ESG, basicamente o que é? Todas as empresas da esfera privada, elas têm um único objetivo, que é dar lucro. Ela necessita dar lucro aos seus acionistas. Até porque se uma empresa ela não dá lucro para os seus acionistas, ela vai fechar as portas. Só que de um tempo para cá, algumas empresas começaram a crescer, se tornaram grandes demais, tendo até um PIB maior do que muitos países. E justamente por crescer demais e se relacionar com diversas pessoas, com diversos fornecedores, as empresas descobriram que elas tinham um outro objetivo, além de dar lucro. Elas tinham responsabilidade com a coletividade, ou seja, existiam pessoas que estão interessadas no bom desempenho da empresa e nas suas ações que ela tem com a sociedade. E assim, eis que surgem os stakeholders. Stakeholders é composto pelo seguinte grupo: acionistas, fornecedores, trabalhadores ou colaboradores, pelos clientes e pela sociedade no qual ela está inserida. E ela tem que atender a todos eles. Justamente por isso que a empresa ela tem que dar lucro ao acionista, mas ela também tem que permitir um ambiente muito bom para os seus colaboradores, e ela também tem que dar condições de sustentabilidade, ou seja, ela tem que dar um ambiente muito bom para a comunidade. Ela não pode afetar a comunidade. Justamente por isso, algumas empresas elas se preocupam com a questão social e ambiental. Então, as empresas, elas descobriram, elas entenderam que para ela crescer, ela tem que crescer de forma sustentável, atendendo a esses pilares. E é justamente a partir daí que a gente começa a falar sobre a ESG e a Copa do Mundo. Nós devemos nos lembrar que a FIFA, que é a organização que organiza a Copa do Mundo e que vende os direitos da Copa do Mundo, é a detentora dos jogos, ela é uma ONG. Ela é uma ONG do mundo do futebol, para disseminar e desenvolver o futebol mundo afora. E junto a ela tem algumas entidades que a nível do nosso continente é a Conmebol e nacionalmente é a CBF. E no que se refere à Copa do Mundo de 2022, a FIFA ela se mostrou preocupada com essa questão de promover os jogos, mas também de promover os jogos de uma forma sustentável. E além de ser responsável por cuidar dos jogos e dos direitos de exibição, a FIFA promove alguns projetos. Alguns deles são o Futebol Unimundo, Salve o Planeta e Sem Discriminação, além de outros. Nessa Copa do Mundo em especial, a FIFA ela cuida de uma questão ambiental. Ela se preocupou bastante com as questões ambientais. Justamente por isso que ela, junto ao governo do Catar, se preocuparam em fazer um evento 100% sem carbono. Eles também garantiram que nessa Copa eles teriam estádios mais eficientes no que se refere ao consumo de água, ou seja, eles conseguiriam ser 30% mais eficientes no consumo de água, que é um número muito maior do que o padrão internacional, os estádios internacionais, sem contar que o vapor seria usado para refrescar ou para climatizar os estádios. Cerca de 90% dos geradores eles foram substituídos por subestações elétricas, no qual fornece energia sustentável e com menos poluição de ar. Também eles se preocuparam com a questão da iluminação, 40% dela era de LED, sem contar que eles fizeram um estádio de container. E esse estádio, o nome dele, faz uma referência à quantidade de contêineres que foram utilizados para construí-lo. Então, é o estádio 974. Esse estádio, inclusive, além de ser muito bonito, é desmontável e ele já começou a ser desmontado. Eles também, junto com seus patrocinadores, conseguiram carros híbridos para o transporte das delegações, também ônibus para as delegações
todos híbridos. Eles também pensaram na questão da mobilidade, no qual eles promoveram transportes acessíveis e fizeram a facilidade e criaram bilhetes para pessoas com deficiência. E também pela primeira vez na Copa do Mundo foi disponibilizada uma sala com sensoriais, no qual permite que as pessoas elas não ficassem escutando o barulho muito forte, no caso preocupados com as pessoas que têm esse problema com sensorial. Uma outra questão que se apostou muito nessa Copa foi a distância. A maior distância enfrentada pelas delegações foi de 75 quilômetros entre um estádio e outro. E justamente por causa dessa menor quantidade de viagens que as pessoas teriam que fazer de avião para as localidades e também pelos transportes terrestres, se levariam menos gases carbônicos para a atmosfera. E sem contar que o comitê organizador se preocupou em criar um viveiro com mais de 16 mil espécies diferentes daquela localidade. O jardim ele fica ao norte do país. E perto dele tem uma estação de esgoto, no qual se trata o esgoto, a água dele, para que se possa irrigar as plantas. Ou seja, se formos olhar por esse lado, a Copa do Mundo ela é totalmente sustentável. Eles também se preocuparam com questões do lixo. Se você for visitar o site da FIFA, você vai encontrar todas essas informações que eu estou passando. Eles mostram o quão preocupados eles estão com a questão sustentável. É realmente bem interessante, mas nem tanto. A partir de agora nós vamos falar de um assunto muito mais delicado, que eu não poderia deixar de tratar da Copa do Mundo. Apesar de ser um evento muito bonito, que atrai a atenção de todo mundo, e dos projetos interessantes na questão sustentável, eu não posso deixar de tratar sobre as polêmicas que aconteceram nessa Copa do Mundo. Para começar, o Catar ele causou uma estranheza no mundo quando ele foi escolhido como a sede da Copa de 2022, justamente porque o país ele não tem tradição no futebol, não tem muitos estádios, tanto que eles construíram a cidade do nada, do deserto, e construíram a maioria dos seus estádios. Inclusive, por ser uma escolha controversa, o país ele foi acusado de corrupção junto à FIFA. Existem essas acusações, se você pesquisar na internet você vai ver isso. E sem contar que o país ele é de tradição islâmica, ele causou estranheza também justamente por causa disso. Nada contra a religião, porque devemos respeitar a todas. Só que o que é que aconteceu? Em 2016, a Anistia Internacional acusou o governo do Catar e o comitê organizador da Copa de trabalho escravo. Segundo a Anistia Internacional, muitos desses trabalhadores estariam vivendo em condições subhumanas, estariam trabalhando de forma forçada. Sem contar que os seus salários estariam sendo retidos. Cabe destacar que a maioria da população do Catar é formada por estrangeiros. E a maioria dos trabalhadores do evento, que trabalharam na construção dos estádios, na Copa, elas também são estrangeiros. Cabe ressaltar que a maioria desses trabalhadores vieram da Índia, do Nepal, de Bangladesh e do Paquistão. E todos vieram em busca de melhorias de vida porque estavam vivendo na miséria. Se você estiver ouvindo um barulho a partir de agora é porque começou a chover. Muito forte por aqui. E agora, retornando ao conteúdo do vídeo, esses trabalhadores, ao se deslocarem dos seus países de origem para o Catar, eles se encontraram com algumas questões trabalhistas um tanto estranhas. Se é que podemos chamar de estranhas. Assim que eles chegam ao país, eles são obrigados a entregar os seus passaportes para o seu empregador. Eles não podem pedir demissão e eles não podem mudar de emprego. Inclusive, isso é protegido por uma lei chamada Calafa, ou patrocínio. Uma outra questão mais absurda é de que eles têm que pagar uma taxa alta para aquela pessoa que lhe deu o emprego, ou seja, para a agência que o empregou. E sem contar que a diferença salarial entre um catari, que é aquela pessoa que mora ali naquele país e que nasceu naquele país, para um estrangeiro. Cabe destacar aqui que, diferente do Brasil, que basta nascer no Brasil para se tornar brasileiro, por lá não é assim. Tem que ser filho de um homem nascido no Catar. Se não for filho de um homem nascido no Catar, não consegue a nacionalidade. E para conseguir a nacionalidade, que seria uma opção para eles, eles deveriam de obedecer uma série de requisitos e eles teriam que morar ali, no mínimo, por 25 anos. Também cabe destacar aqui que eles enfrentavam longas jornadas de trabalho e muitos deles começaram a falecer de infarto, um tanto quanto estranho.
Isso estaria muito associado a essas altas jornadas de trabalho e também às altas temperaturas. Existem épocas, justamente no meio do ano, onde a Copa normalmente acontece, chegam aos 50 graus. E muitas dessas mortes estariam também associadas a esses trabalhadores estarem exercendo funções laborais nesse período do ano, no qual as temperaturas são mais altas. E seria um dos motivos das mortes, onde as pessoas elas estavam acabando morrendo em decorrência disso. Isso sem contar que essas pessoas, para voltarem aos seus países de origem, elas estariam totalmente dependentes do seu empregador. Não adianta você pedir demissão porque você não tem como sair do país. E você não tem como pedir ajuda ao país, fazer uma denúncia, porque ele está fazendo o que é correto de acordo com a lei. Imagina se você tenta fazer uma denúncia. Você pode sofrer uma retaliação muito forte. E aí, diante de todas essas críticas que chamou a atenção do mundo, o Catar, ele fez uma flexibilização nas suas leis. E ele instituiu uma coisa que é absurda de falar, em plena época de 2016, que foi instituir um salário mínimo, porque o salário entre uma pessoa do Catar e um imigrante era muito gritante. Mas ainda assim, mesmo com essa lei, eles não recebiam o mínimo. É o que diz a anistia e os outros órgãos de direitos humanos, que eles não recebiam nenhum mínimo. E eles, além de não receber, eles tinham muito salário em atraso. O governo do Catar também deu um limite de horas mínimo para ser trabalhado e também estipulou que ninguém deveria trabalhar durante esse período de altas temperaturas, dando proteção, pelo menos na teoria. De acordo com a revista Rolling Stones em inglês, ela destaca que os trabalhadores eles eram orientados a entrar para dentro do refeitório quando os representantes da FIFA fossem vistoriar as obras de forma surpresa. Eles tinham uma espécie de sirene que tocava e todos eles tinham que ir para o refeitório para mostrar que eles estavam se alimentando, para mostrar que estava tudo bem. E por fim, essa lei, a kafala, ela foi extinta, mas ainda assim ela tinha muito poder. A organização Women's Rights Watch, eles disseram em 2021 que os estrangeiros eles ainda estavam sofrendo com as deduções salariais punitivas e legais e eles também não estavam recebendo pelos meses de trabalho. Já a Anistia Internacional, ela disse no ano passado que apesar dessa kafala ela ter sido extinta, os empregadores tinham uma forte influência sobre os trabalhadores e eles ainda, entre os anos de 2010 a 2019, faleceram cerca de 15 mil pessoas desses trabalhadores que foram exercer suas funções para a construção dos estádios. E, pasme, 70% desses casos não foram esclarecidos o motivo desses falecimentos. E o que mais chama a atenção, como eu falei no início desse vídeo, é que muitos desses casos é relacionado a infarto e ataque cardíaco em pessoas jovens de 30 anos. Não é normal uma pessoa de 30 anos morrer de um ataque cardíaco. Isso pode acontecer, mas não em tantos casos como era o que estava acontecendo. Inclusive, essa informação é da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, sobre o caso dessas mortes. A própria OIT, ela começou a ir nos hospitais e ela começou a compilar os números de morte e viu que eles estavam relacionados a causas do trabalho. Não é de se espantar que, por causa disso, milhares de pessoas ao mundo afora começaram a boicotar o evento e até algumas cidades, como as cidades francesas, se recusaram de instalar telões por estarem apoiando um evento como a Copa do Mundo com questões tão controversas. Agora existem outras duas questões bem interessantes e polêmicas. A primeira é que a comunidade LGBTIK+, nesse país não está protegida, porque lá é crime o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, podendo chegar até a pena de morte. E as mulheres lá não têm autonomia nenhuma para viver. Se elas tiverem que ir na rua, se elas tiverem que estudar ou viajar, elas precisam da autorização de um homem. E em espaços como grandes eventos como a Copa do Mundo, elas sofrem muito mais risco ainda de sofrerem abusos sexuais. Se ela for ao tribunal dizer que ela sofreu um abuso sexual e o homem dizer que não cometeu, que foi consensual, ela pode sofrer até 7 anos de prisão.
justamente porque na lei é crime. Não é à toa que o evento ficou muito arranhado e diversas entidades e diversas pessoas começaram a se manifestar justamente não só pela questão dos trabalhadores, mas de todo esse contexto. Não é à toa que você viu jogadores alemães colocando a mão na boca por dizerem que estavam sendo amordaçados porque eles não poderiam protestar com as braçadeiras pela questão da comunidade LGBT e de outras questões que foram e dessas outras questões. Se nós formos olhar para o nosso mundo ocidental, nós vamos ver que a comunidade LGBTI a mais, ela sofre agressão até hoje, elas sofrem preconceito, elas são assassinadas muitas das vezes. E das mulheres nós nem podemos nos esquecer. As mulheres elas sofreram para conseguir os seus direitos e ainda assim elas sofrem com salários menores em relação aos homens, mesmo exercendo as mesmas funções. Sem falar em outras questões como direito ao voto, ao divórcio, dentre outros. Então, mesmo no nosso mundo, que é um pouco mais avançado, esses dois grupos sofrem com essas questões que ainda ocorrem do preconceito na sociedade. Mas ainda assim, eles sofrem bem menos do que poderiam sofrer nesse país, que é o que chamou a atenção de todo mundo. E diante de tudo isso que eu te apresentei e do que foi discutido ao longo dos últimos anos, as pessoas elas começaram a pressionar justamente quem? Aos patrocinadores do evento, que não quiseram ter sua imagem arranhada por estarem ligados a esse evento. Lembra que eu falei que o conceito de ESG é no qual as empresas elas têm que dar um feedback para a comunidade? A comunidade, além dos clientes, é a comunidade em geral. Então a comunidade internacional começou a pressionar essas empresas e muitas delas retiraram seus patrocínios e recusaram de patrocinar o evento. Inclusive algumas nem mostram interesse de retornar para as Copas seguintes. Só que nem todas essas empresas deixaram de patrocinar o evento. Algumas delas continuaram. É o que destaca uma reportagem do The New York Times. Segundo ele, o mais interessante ou mais absurdo é que muitas dessas empresas dizem que seguem a ESG. Só que como é que pode seguir sendo que não está cumprindo a parte que é do social, a preocupação com os trabalhadores e a questão dos direitos humanos? É justamente isso que muitas delas dizem que fazem, que são comprometidas com a ESG e com os direitos humanos. E aí o The New York Times ele fala do porquê que essas empresas continuaram a patrocinar o evento, mesmo apesar desses escândalos. Segundo a reportagem, é justamente porque elas acreditam que, assim que a Copa acabar, as pessoas vão se esquecer dos escândalos e vão continuar consumindo os seus produtos normalmente, e não irão ser punidas. Porque uma partida é assistida por bilhões de pessoas em todo o planeta. Então, o investimento vale muito a pena e dá muito menos prejuízo e dá muito mais lucro do que prejuízo para a sua imagem. Elas esperam que essas questões sejam esquecidas ao longo do tempo, que é o que vai acontecer, e elas acreditam que serão perdoadas. Ou seja, isso nos mostra que apesar de esse conceito da ESG ser muito bonito na prática, algumas empresas e algumas organizações não levam ao pé da letra. É muito bonito o que está acontecendo, é muito bonito dizer que é sustentável, que é preocupado com as questões dos direitos humanos, com o social, mas parece que essa ESG, em alguns momentos, por algumas empresas, é selecionado. E diante de tudo isso que foi apresentado, nós podemos perceber que a FIFA é comprometida com a cartilha da ESG. Ela é comprometida com as questões ambientais. Não foi tão comprometida em escolher um país sede que respeitasse os direitos humanos e as questões trabalhistas. Mas nós também podemos entender que muitas empresas, independente do seu tamanho, e muitas organizações, independente do seu tamanho, podem tomar decisões não tão boas. E cabe às pessoas que são os stakeholders de cobrar dessas melhores práticas de governança e de sustentabilidade. Porque muitas das vezes vamos ter a ideia de que a ESG é muito mais bonita no papel do que na prática. Essa é a relação que eu fiz entre a ESG e a Copa do Mundo de 2022. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente as suas opiniões do que você achou desse vídeo, do que nós tratamos aqui, e também se inscreva no canal. Nós nos vemos muito em breve.
Até mais!